O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, continuando a leitura do Sermão da Montanha de Jesus, como nós o temos nos capítulos 5º, 6º e 7º do evangelista São Mateus. Estamos ainda no capítulo 7º, no começo. Jesus instrui os seus discípulos a respeito de várias realidades da vida e inclusive lhes dá um método de discernimento que é infalível. É como se fosse uma conta de matemática exata. Pelos frutos conhecereis a árvore. Seja a respeito da religião, como Jesus mesmo diz, cuidado com os falsos profetas, seja através ou a respeito das pessoas, seja a respeito de nós mesmos. Portanto, um método que pode ser aplicado para qualquer realidade. Pelos frutos conhecereis a árvore. E no fim, Jesus conclui com uma sentença: toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Meus irmãos e irmãs, Deus nos concede a graça do discernimento. A todos o Espírito Santo ajuda a discernir. Discernir significa distinguir. É como se nós estivéssemos assim, aqui, e nos vemos diante de vários caminhos, e a certa altura a gente então se pergunta: qual seguir? Qual é a estrada? Qual é o indício que me dá que esta seja a estrada que eu devo percorrer? Qual é a escolha que eu devo fazer? O que devo dizer? Como devo agir? Deus concede a todos o discernimento, que vem pela inteligência, pelo bom senso da pessoa, cabeça, que vem pelo auxílio da sua graça, porque muitas vezes não é fácil distinguir. Um padre ancião que eu conheci, um velho barnabita, ele tinha estado na Primeira Guerra, pensem só, na Primeira Guerra Mundial. Ele já estava bem velhinho, e ele conta que certa vez eles se viram livres lá no campo de refugiados, que era ali do lado da Polônia, se viram livres. E ao se ver livres, eis colocar-se o problema: e agora, que direção tomar? Para onde ir? Qual é o rumo? Porque se de repente a gente escapa do campo de concentração, mas não sabe para que lado ir, vai dar no mesmo. Ele e outros colegas eram ainda jovens. Ele já estava no seminário quando foi convocado para a guerra.
E então, o que ele fez? Enfiou a mão no bolso e puxou dali o seu terço. E a direção que deu a mão lá para onde ele intuiu, ou foi indicado. Disse, é por aqui, vamos por aqui. Nossa Senhora está dizendo que é por aqui. E aconteceu então que deu certo, pelo sim, pelo não, deu certo a fuga deles. E o velhinho estava ali me contando esta história, já bem velhinho. Isso é distinguir com a ajuda de Deus. Isso é discernir com a ajuda de Nossa Mãe do Céu. Nem sempre sabemos o que dizer, como agir, o que escolher, qual o caminho trilhar. Então Deus nos dá inteligência, mas não basta. Precisa o auxílio da sua graça. É isto, é assim. Seja o que Deus determinar, vamos fazer desta maneira. Pois é, o método para distinguir, Jesus nos dá aqui. Produz bons frutos, são frutos segundo o Espírito, são frutos de Deus, não são frutos aparentes, não são frutos interesseiros, em que a gente está simplesmente interessado. Então pode ser que uma pessoa esteja ganhando dinheiro, mas ganhando com coisas erradas, ganhando na prostituição, ganhando vendendo drogas, ou furtando, ou enganando as pessoas. Então esse fruto não pode ser bom. Esse fruto é um fruto perverso. De modo que então não devemos nos deixar enganar pela aparência do fruto. Mas Jesus fala de frutos de vida, frutos que de fato produzem a verdadeira comunhão com Deus. Pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore má não dá fruto bom. O contrário também é verdadeiro. Portanto, isto serve para nós analisarmos todas as realidades religiosas e as realidades da nossa vida social, da nossa vida familiar, da vida comunitária. Gostaria de vermos expresso nesta comparação que Jesus faz, cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Gostaria que nós aplicássemos nestes dias para ou nas intenções do nosso Papa Francisco. Tem por aí pela internet, a gente recebe pelas mensagens, vai também de boca em boca, que o Papa Francisco está piorando da sua saúde. Na verdade, o Papa Francisco sempre teve uma saúde muito frágil, porque ele teve tuberculose na juventude, e de modo que ele só tem um pulmão bom. E pelo excesso de trabalho que ele tem, ele então, é claro que a certa altura sente muito cansaço, além da conta. E já não é mais um adolescente, já tem 77 anos. É dito que ele reduziu a sua agenda de serviços, porque de fato agora em Roma é verão. Eu morei 5 anos em Roma e o verão romano é dos mais escaldantes. Assim que as pessoas fogem da cidade, vão para as montanhas, vão para as praias, aonde então o verão é mais ameno. E é por isso que nessa época houve então uma redução da agenda do Papa, porque com certeza vai para algum lugar lá onde os papas vão passar esses tempos de muito calor em Roma. Sendo assim, diz-se que então não é que ele cancelou tantos compromissos por causa da sua saúde, mas por causa da época do ano em que de fato a sua atividade é reduzida bastante
por esse motivo que eu já falei, né? O fato do verão. Pelo sim, pelo não, meus irmãos e irmãs, rezar nunca é inútil, nunca é demais. E nós vamos, se já o fazíamos, nos lembrar e rezar mais ainda, para que se restabeleça e possa assim continuar o seu trabalho. Porque os frutos do trabalho deste pastor são vistos pelo mundo inteiro, Todas as pessoas são apaixonadas pelo Papa Francisco, a não ser aqueles que têm algumas ideias assim um pouco estapafúrdias, mas todos os cidadãos normais, todos os fiéis normais gostam do Papa, o estimam. Qualquer um que seja o nosso Papa, com particular carisma, o Papa Francisco. Pelos frutos conhecereis a árvore. E Deus, o Espírito Santo, tem mostrado que o nosso Papa é uma árvore boa. Vamos fazer um instante de silêncio e já nesse momento voltar à nossa intenção de oração pela saúde do Papa Jorge Bergoglio Francisco.